A capacidade adaptativa dos integrantes do reino planta está diretamente ligada com a diversidade de formas e de funções das suas estruturas. Então, agora vamos revisar caule, raiz e folhas e as suas variáveis funções. Vamos lá revisar esse conteúdo botânico. A primeira estrutura a ser revisada dentro da organização estrutural botânica vai ser a raiz. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. A raiz será formada, então, na inserção da raiz no solo. A gente chama isto, olha aqui, ó, de colo. Depois, ele vai passar, então, aqui formando, veja, pela chamada zona de ramificação. Essa zona de ramificação ela é extremamente importante. Sabe por quê? Porque ela aumenta o poder de fixação da planta no solo, aumentando sua superfície de contato. Lá embaixo teremos, ó, a chamada zona pilífera, que tem função, então, de absorção de água e sais minerais. Lá embaixo, a chamada zona de crescimento, na verdade também chamada de zona de alongamento, né? Onde há a distensão das células. Abaixo deles, a chamada zona meristemática, que são formados por células meristemáticas com alta atividade de mitose. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. E depois nós temos uma região bem interessante aqui, que é a chamada, olha lá, coifa. A coifa que vai fazer a proteção dessas células meristemáticas em alta atividade de mitose, porque essas células têm uma série de características, como parede celular fina, enfim, tem que fazer uma proteção até contra a granulometria do solo. Visto as partes principais da raiz, a gente tem que lembrar que as raízes também têm de vários tipos diferentes. Então começamos quando essas raízes elas são caracterizadas por serem aéreas, quando essas raízes elas crescem acima do nível do solo, podendo ser caracterizadas então como raízes estranguladoras que não são parasitas. É uma planta epífita que as raízes elas crescem até encontrar o solo, aumentando a sua espessura e elas podem levar então à morte da planta que lhe serve como hospedeira. As raízes ditas adventícias, que são aquelas raízes que crescem em vários pontos do caule. Raízes respiratórias. Essas raízes respiratórias são importantes de colocar aqui, ó, que é quando tem o solo. Opa! Deixa eu colocar para frente. Aqui, ó. Quando ela tem o solo pobre em oxigênio. Então, essas raízes respiratórias, elas acontecem quando o solo é pobre em oxigênio e ela emite expansões da raiz para fora do solo, que são as raízes chamadas de pneumatóforos, que captam o oxigênio atmosférico, porque a planta também faz respiração celular. Tá? Tem muita atividade bacteriana no solo que consome o oxigênio, por exemplo, em regiões de mangue. Outra característica que nós temos aqui, raízes do tipo suporte. As raízes do tipo suporte é quando o solo é instável, tabular, quando essas raízes elas se fundem ao caule formando tabas, um solo também instável, mas também com uma característica diferente, presente em figueiras, do jacarandá. E raízes do tipo austórios. As raízes austórios, sim, são raízes do tipo, olha lá, parasitas. Nem lembra, elas podem ser hemiparasitas ou holoparasitas. Importante revisar isso. Seguimos porque a grande maioria das raízes são raízes do tipo subterrâneas. E essas raízes subterrâneas elas podem ser, então, caracterizadas
Deixa eu só trocar a cor aqui, ó. Fechou. Essas raízes elas podem ser então do tipo pivotantes, quando elas vão apresentar uma raiz central bem desenvolvida. A raiz ela pode ser fasciculada, quando a raiz principal morre, se desenvolve as raízes secundárias. Ela pode ser uma raiz do tipo bulbo, quando ela é uma raiz modificada, né? E essa raiz modificada é caracterizada pela cebola e pelo alho. E as raízes do tipo tuberosas, que armazenam, né, uma substância nutritiva, armazenam amido. Então, lembrando que a batata doce é raiz, é uma raiz tuberosa, certo? E esse foi o nosso resuminho aqui, nossa revisão para a raiz. Vamos ver as próximas partes da planta? O caule é a estrutura responsável por fazer o transporte de seiva da raiz até as folhas, e depois que acontece a fotossíntese, ele é responsável por distribuir a seiva elaborada para todas as partes da planta. Mas devemos lembrar que o caule é dividido em algumas partes. Começamos aqui com elas, ó, quer ver? Nessa primeira partezinha aqui, ó, temos o que a gente chama de região de nó, tá? Na região do nó é onde se encontram as chamadas, só trocar aqui, bem rapidinho, as chamadas gemas laterais ou axilares. Formados por células meristemáticas, são responsáveis pelo crescimento dos ramos. E depois, ainda a gente vai ter aqui, ó, entre uma região de nó e outra, existe o que a gente chama das regiões de, olha aqui, as regiões conhecidas, vou fazer aqui, ó, região de entrenó. Certo? Então, basicamente, essas são as partes do caule. Mas o caule tem várias formas diferentes. A primeira forma são aqueles caules que a gente conhece, chamados de caules subterrâneos, que crescem abaixo do nível do solo. O primeiro deles é um caule tuberoso, que armazena substâncias nutritivas, como, por exemplo, o amido. E esse exemplo é utilizado para diferenciar dois tipos diferentes de batata. Então, olha só. Um caule subterrâneo do tipo tuberoso é batata inglesa. A batata doce é raiz. Então não vamos esquecer. Batata doce, raiz. Batata inglesa é caule. Seguimos. Porque um caule do tipo rizoma é um caule que cresce paralelo, mas abaixo do nível do solo. Encontramos na bananeira, no gengibre. O próximo tipo de caule é um caule do tipo haste. Ele é um caule flexível, ele tem muito colênquima. A gente vê em vários tipos de plantas herbáceas, né? Depois, um caule do tipo tronco, é um caule rígido, ele tem muito esclerênquima, né? Caules de arbustos, caules como árvores de grande porte. Depois, um caule do tipo aéreo, né? Esses agora, os caules aéreos. Um caule do tipo colmo, que é um caule que tem as regiões de nó e entrenó bem distintos, tá? Esse colmo ele pode ser cheio, como por exemplo a cana-de-açúcar, ou um colmo vazio, como o bambu. Seguimos, porque um outro caule do tipo aéreo é um caule do tipo estipe, quando o caule ele é liso e todas as folhas elas estão no ápice. Próximo tipo de caule é um caule rastejante, é um caule que cresce paralelo, mas acima do nível do solo, por isso ele é um caule aéreo. E aí, vários pontos do caule que tem contato com o solo podem formar raízes, que a gente vê no morangueiro, a gente vê na melancia, na abóbora. O próximo tipo de caule é um caule do tipo trepador, que pode ser chamado de lianas ou caules volúveis. É aquele que cresce se prendendo a uma haste. Agora vem as modificações de caule,
Primeiro deles, caules do tipo gavinhas. É aquele tipo de caule que ele vai crescer preso, ele não é uma liana, ele não é um caule tipo trepador, porque os seus ramos eles crescem presos a um suporte, que a gente vê, por exemplo, nas videiras com a uva, né? Depois, caule do tipo cladódio. Este caule do tipo cladódio, ele é muito legal pelo seguinte, porque ele é uma adaptação ao xeromorfismo. Ou seja, a falta de água. Ele é um caule que armazena água e tem capacidade de fazer fotossíntese, como a gente vê, por exemplo, nos cactos. E agora também existem caules que são uma adaptação, né, que se transformam em espinhos. E a gente vê, por exemplo, no limoeiro, até como uma forma de proteção contra animais herbívoros. E essa foi a nossa revisão sobre caule. A folha é um dos órgãos mais importantes para a planta, porque é ela a responsável por realizar a chamada, olha lá, fotossíntese. Dessa forma, as folhas têm diferentes partes. Vamos começar aqui. As folhas serão formadas aqui, ó, pela sua borda, pela parte chamada de lâmina foliar ou limbo. Temos aqui as chamadas, e essa parte é bem interessante, ó, as chamadas nervuras, né? Aqui a nervura principal e estas, ó, as nervuras secundárias. Depois, na parte inferior da folha, né, temos aqui, olha lá, ainda, o pecíolo, preso à planta, a bainha. E essa estrutura, ela é muito interessante que eu vou falar agora, ó. Essa estrutura aqui, ó, é a chamada estípula. Sabe o que faz a estípula? A estípula protege as gemas laterais, certo? Então, uma estrutura de proteção das gemas laterais. Agora, a gente vai ver as modificações das diferentes estruturas que a folha pode tomar. A primeira delas é o que a gente chama de, olha lá, ó, de cotilédones, né? Vamos lá, de novo, os chamados, aqui, ó, os chamados cotilédones. Os cotilédones, quando germinam a folha, sempre são os cotilédones as primeiras folhas a se formarem. Ela é uma folha primitiva, ela não tem total capacidade de realizar fotossíntese, então os cotilédones também transferem o endosperma para o embrião. Depois, folhas modificadas chamadas de brácteas, certo? Como a gente vê brácteas no antúrio, no bico de papagaio, que são as asteríceas, elas fazem a proteção das flores, tá? As catáfilas ou catáfilos são as escamas que a gente vê, por exemplo, na cebola, o dente de alho, que são folhas modificadas que armazenam amido. As gavinhas, que têm função de se prender a uma superfície, fazendo a sustentação da planta. Folhas modificadas em espinhos. Essas folhas modificadas em espinhos, olha que interessante. De novo, é uma modificação, uma adaptação ao xeromorfismo. Ou seja, a falta de água. Ela reduz a superfície foliar, evitando a transpiração excessiva. E o último deles aqui são as plantas carnívoras, folhas carnívoras. Essas folhas aqui, elas são muito importantes pelo seguinte, elas são importantes
porque elas estão presentes em solos que têm falta de nitrogênio. Então, plantas carnívoras são plantas adaptadas nessa forma que a folha se modifica para se alimentar de pequenos insetos, pequenos animais, para suprir a sua necessidade de nitrogênio, porque o solo é pobre nesse tipo de composto. Certo? Então, essa foi a nossa revisão sobre as folhas. Chegando à última parte da revisão de caule, folha e raiz, é importante a gente ver aqui nesse momento os dois grandes grupos dados às angiospermas, que diferenciam eles como as chamadas, olha aqui, monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Não tem como não estudar, não tem como revisar o conteúdo botânico sem ver esses dois grandes grupos. Então, a diferença deles está inicialmente quanto às sementes, tá? Quando as sementes das angiospermas germinam, ou ela abre um único cotilédone, sendo chamado de monocotiledônea, ou ela abre dois cotilédones, sendo chamado de dicotiledôneas. Mas tem um detalhe que é interessante. Quando essas sementes elas germinam, sendo elas monocotiledôneas, elas germinam abaixo do nível do solo. Então elas podem ser chamadas de hipógeas. Olha aqui. E quando elas germinam acima do nível do solo, elas são dicotiledôneas, então elas são epígeas. Lembra do experimento que tu fez do algodãozinho? Tu colocou ele em cima, né, o feijão em cima do algodão e abriu dois cotilédones. Agora, quanto à raiz. A raiz das plantas monocotiledôneas é do tipo, olha lá, fasciculada ou cabeleira, que é aquela que as raízes secundárias e são raízes superficiais são desenvolvidas. Mas nas plantas dicotiledôneas é a raiz pivotante ou raiz axial, que a raiz principal é bem desenvolvida. Já revisando aqui o caule das plantas monocotiledôneas é um caule onde os vasos condutores de seiva, eles são todos dispostos de forma irregular, enquanto as dicotiledôneas são de forma regular, floema para o lado de fora, xilema para o lado de dentro. E ainda existem os tipos de caule, quando eles forem do tipo como, estipe e rizoma, aí é caule de monocotiledônea. Mas esse caule, se ele for do tipo tronco, haste, rastejante ou volúvel, aí é caule do tipo dicotiledônea. Nas folhas, olha lá, aqui ó, nas folhas é interessante a gente revisar, porque essas folhas, se elas tiverem nervuras do tipo paralelas, ou seja, paralelinérvias, e que são da seguinte forma, olha lá, você imagina a folha e todas as nervuras paralelas, tá? São do tipo monocotiledôneas. Mas se essas nervuras forem reticuladas, ou seja, dicotômicas, da seguinte forma, olha aqui, ó, dicotômicas, ó, é do tipo, então, dicotiledôneas. E para fechar a nossa revisão, nós temos os tipos de flores aqui, ó. Se essas flores tiverem vercículos florais múltiplos de 3, ou seja, trímeras, são plantas do tipo monocotiledôneas, ou seja, múltiplos de 3, sépalas, pétalas, carpelos, estames. Mas se forem múltiplos de 4, tetrâmeras, ou múltiplos de 5, pentâmeras, revisando, múltiplos de 4, tetâmeras, ou múltiplos de 5, pentâmeras, aí são plantas ditas dicotiledôneas. E essa foi a nossa revisão sobre raiz, caule e folhas e ainda os dois grupos, mono e dicotiledôneas. Valeu por mais essa aula de revisão e até a nossa próxima aula. Valeu e tchau!